tão cedo e te acordei, mas é que eu não parava de pensar em você e não sabia o que fazer agora. Tô olhando pro relógio, Respeitável público! A nossa aula hoje é sobre a arte de brincar. Quem já imaginou que brincar também é arte? Pois muito bem. Vocês estão vendo aí uma foto no nosso material de hoje. A primeira imagem que vocês estão vendo é de uma moça que tem um nariz esquisito. Ela tem um nariz engraçado. Mas de que é esse nariz? É o nariz do palhaço. Senhoras e senhores, a arte do palhaço. O palhaço é o personagem que brinca. Então todo ator, toda atriz que trabalha com essa arte, que é a arte do palhaço, traz com ele o símbolo do brincar. Porque o palhaço quando ele tá em cena, quando ele tá presente, ele tá brincando e ele é espontâneo. Guarda essa palavra. Ou melhor, vamos colocar essa palavra num letreiro bem grande piscando. A palavra é espontaneidade. Na arte, a gente tá buscando o tempo todo ser espontâneo. O que é isso? Ser espontâneo é ser você mesmo. E o palhaço é isso que ele é. Ele é espontâneo. Ele superou o medo do ridículo. O palhaço cai. O palhaço fracassa. E ele mesmo levanta. E ele mesmo ri dele mesmo. Então não importa se as pessoas estão rindo, se as pessoas estão falando mal. Ele é ele mesmo. Ele brinca como criança. Percebe? Aí a gente chega, né? A gente vai dizer sempre que brincar é coisa de criança. Brincar é coisa de criança. E aí eu vou dizer que brincar é coisa de artista. E todos nós somos artistas, porque todos nós fomos crianças, né? Então o palhaço, ele vem trazer essa ideia de jogo, de brincar, de alegria, de risco, de verdade. O palhaço tem uma pureza, e a mesma pureza do palhaço é a pureza da criança. Ainda sobre o brincar, na próxima imagem a gente tem um rapaz, né, um corpo brincando. Ó, o brincar, ele tá brincando com uma coisa estranha, uma coisa um pouco engraçada, parece de metal. Do que será que é feito, né? São linhas retas, ele tá dentro dessas linhas brincando. O que será isso? Gente, isso é uma escultura. Ele tá dentro de uma escultura. Ele está manipulando, né? Ele está movendo essa escultura. Essa escultura é de uma artista chamada Ludmila Rodrigues. Ela é carioca. Carioca significa que ela nasceu no Rio de Janeiro. E o que tem de especial e o que tem de tão brincante na escultura da Ludmila? É que essa escultura é uma obra de arte interativa. Olha aí, mais uma palavra pra gente pôr no letreiro piscante. Interatividade. Interagir, interação. Quando eu digo que uma obra de arte é interativa, quer dizer que ela é um convite, né? A própria obra de arte, ela é um convite para que o público, para que aquele que observa a obra de arte ultrapasse a barreira que tem entre a obra e o observador e vá até a obra e toque a obra e sinta a obra e brinque com a obra e crie a obra junto com o artista, porque essa é uma parte muito importante da gente entender na arte, né? Não é só o artista que é criativo. Quando eu olho uma obra de arte, eu também estou agindo de uma forma criativa, porque a partir do momento que eu vou olhar, eu vou assistir, né, eu vou ter um contato com essa obra, eu vou inevitavelmente perceber aquilo que essa obra está me trazendo de significado, de símbolo, de sensação, de temperatura. Então eu vou olhar essa obra com toda a bagagem que eu tenho na minha vida, de tudo que eu vivi, de todas as minhas histórias. E aí isso tem a ver com quem eu sou, tem a ver com o meu olhar para o mundo, a
família onde eu nasci, os sonhos que eu trago comigo, né? Então, mesmo aquele que apenas observa uma obra, ele tem uma postura criativa, logo ele tem uma postura de brincar, ele tem uma postura de jogo. Nós já vamos falar sobre o jogo, né? Então, é uma coisa interessante sobre as obras interativas, né, que é aquela obra que te convida para entrar e para participar, é que ela traz junto com ela o risco. Sabe assim, quando uma coisa é arriscada? Quando eu vou entrar numa obra de arte, quando eu vou interagir com um artista, eu tô assumindo o risco do que vai acontecer. Isso em si já é um processo de empoderamento pessoal, né? Então, o brincar, ele também tem a ver com empoderamento, porque a criança, quando ela tá completamente entregue à brincadeira, ela está em poder dela mesma, né? E aí, quando a gente vai ficando adulta, a gente vai esquecendo disso, que na verdade são coisas que a gente tem que tentar lembrar. Arte é jogo, senhoras e senhores. E jogo o que é jogo, né? Basicamente a gente pode dizer que jogo é um conjunto de regras e o jogo ele sempre tem alguns elementos e aí através desse jogo a gente percorre um determinado caminho. Os jogos, eles sempre estiveram presentes, mas aqui a gente tá podendo chamar a atenção para o fato de que o jogo artístico, ele tá presente inclusive nas novas tecnologias e cada vez mais presentes através das tecnologias, né? Assim, a arte, o pensamento criativo, ele vai nos ajudar muito a lidar com a tecnologia, vai nos ajudar muito a lidar com o que vem. Aí nessa terceira página, vocês estão vendo um desenho que na verdade é uma pintura com tinta a óleo que foi feita a partir da inspiração de um jogo de videogame. Quem gosta de videogame? Pois então, dá uma olhadinha aí nessa imagem que vocês estão vendo. Será que isso aí não te lembra nada que a Prof. Zóia ensinou poucas semanas atrás? Lembra que a gente teve um estudo sobre a civilização maia? Que os maias faziam máscaras? Dá uma olhada aí, pessoal. O que aconteceu foi o seguinte, essa artista americana, o nome dela é Sita Navas. E a Sita jogava um jogo quando ela era criança, ó a memória, né? Ela traz a memória de quando ela era criança, ela jogava um jogo. Esse jogo era inspirado nos desenhos, nos símbolos e na arte da civilização maia, percebe? Então, quando a gente estuda a história da arte, a gente tá reunindo elementos para nos instrumentalizar. Olha outra palavra que a gente pode colocar aí piscando. Quando a gente estuda história da arte, a gente capta elementos que podem servir de instrumento. Por isso que é instrumentalizar, né? Para servir de instrumento para que eu faça as minhas escolhas artísticas, né? Então, um grupo estudou a arte maia, estudou os símbolos, as histórias, os mitos da civilização maia, criou um jogo. Esse jogo foi produzido, foi vendido, chegou nas casas das pessoas e chegou também na casa da Sita, que era uma criança. Ela jogou esse jogo e aqueles símbolos ficaram impregnados na memória dela. E aí depois ela, enquanto artista, já adulta, já madura, reencontrou esses símbolos e passou a colocar na produção artística dela, nos quadros que ela pinta, a referência a esse jogo. Percebe a importância do brincar na arte? Não tem mais o que dizer. Pra ter mais alguma coisa a dizer, é só fazer um comentário sobre a memória. A memória é uma palavra muito linda pra mim. E aí a gente tem nessa quarta e última página uma obra de arte que tá muito, muito, muito ligada à memória, né? Então a gente tem aí uma escultura pequena, ela não tem muitos detalhes, né? E a gente vê 3 possíveis crianças, né? A gente imagina que elas seriam crianças, mas não necessariamente. E
elas estão brincando de pular corda, né? Então a gente percebe aí a movimentação delas, né? A percepção do saltar, e isso já ativa a nossa memória em relação a esse jogo, que é o jogo de pular corda. Ai, que saudade de pular corda com vocês aí nesse quintal. Pois então, a artista que fez essa obra de arte é a Belíria Boni. Ela nasceu em Blumenau e ela tem uma série de obras que vão trazer a memória das brincadeiras e dos jogos que ela jogava na infância. Então, a infância, o jogo, o brincar e a arte, elas estão totalmente ligadas com a questão da nossa memória. Por quê, minha gente? Porque por mais que você não se lembre aí conscientemente de tudo que você viveu na sua vida até hoje, essa memória está sim guardada aí no seu cérebro, numa região da sua mente que a gente vai chamar de inconsciente, né? Então tá tudo guardado. Essa memória, a gente não acessa ela, mas ela tá toda guardada e ela está compondo quem a gente é, e ela está interligada ao nosso imaginário. Imagina essa palavra, imaginário. O que ela te remete? Imaginação. As crianças são absolutamente imaginativas, mas a notícia é que os adultos também são, ou poderiam ser, se essa imaginação não tivesse sido soterrada, que a gente vai vivendo, e aí a gente vai perdendo essa potencialidade de imaginar por medo de errar. Mas a gente pode lutar para manter isso vivo, isso aceso no nosso ser, porque é isso que o artista traz. É que, mesmo que, com todo o poder da criança, fiel, generosa, impetuosa, mesmo com todo o poder da criança, se não for a mãe a conceber liberdade, a instruir o limite que o poder permite, o poder sobre o poder, a mãe e o filho. Tá certo? Uma outra curiosidade interessante sobre essas obras de arte da Belíria é que elas são feitas de material reciclado. O que é a reciclagem aqui? Eu sempre vou bater nessa tecla. A reciclagem e as obras de arte feitas com material reciclado, elas vêm nos perguntar o que a gente está deixando para as próximas gerações. Qual é a infância que nós estamos deixando para as próximas gerações? O importante é a gente não deixar de brincar, não deixar de sorrir, não deixar de imaginar e se abrir para a liberdade que é ser quem nós somos. Um beijo para vocês, estou com muita saudade, espero que vocês estejam bem, sigam firmes com seus processos criativos, qualquer coisa a Prof. Zóia tá aqui. Um beijo no coração. Impetuoso.